Vamos só dando continuidade a aplicações do Teorema de Bolzano e valor intermediário e Weierstrass. A gente vai prosseguir aqui com os exercícios do Midoriz, tá? O próximo exercício que a gente vai fazer é o exercício 4. É bem parecido com o exercício 2, né? Prove que x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta igual a zero, né? Admite ao menos uma raiz real. Admite ao menos uma raiz real. A solução é... Opa, desculpe, na verdade, é isso aqui. A solução é bem similar à do exercício 2, né? A gente tem que procurar qual a diferença aqui. Bom, diferença aqui nenhuma, né? A gente tem que procurar pontos onde a função seja positiva. A gente tem que achar dois pontos, onde a função é positiva, na outra negativa. Nesse intervalo, entre um e outro, a função vai admitir um zero. Vai admitir uma raiz real. Então, primeira observação, se você pegar, novamente, considerar essa função aqui, f de x, igual x ao cubo menos 1 sobre 1 mais x à quarta. Observe que essa função aqui, pessoal, está definida na reta toda, tá? Qual seria o problema? O problema seria nos pontos onde o denominador se anula. Só que esse denominador, pessoal, nunca se anula, porque 1 mais x à quarta é sempre maior ou igual a zero. Então, 1 mais x à quarta, isso aqui é sempre positivo. Tá? Então, não tem problema aqui de definição. X à quarta é sempre maior ou igual a zero. Eu estou somando 1 a esse negócio. O único problema seria se existisse algum número tal que x à quarta fosse menos 1, só que não tem, né? A gente não está nos complexos. Ok? Então essa função aqui é contínua. E aí? Então se você calcular, por exemplo, f de zero, nesse tipo de problema, pessoal, a gente sempre vai calcular f de 0, 1. Mas assim, é claro que você pode calcular f em qualquer número. Você tem a expressão dela. Só que se você quiser, por exemplo, calcular f de π, você vai ter uma expressão, ok, mas não vai lhe ajudar muito. A gente faz nesses números inteiros que são mais razoáveis. Então isso aqui, quem é que seria f de 0? 0 ao cubo menos 1 sobre 1 mais 0 elevado à quarta. Isso aqui dá 0 menos 1. Porque 1 mais 0 dá 0, então isso aqui dá simplesmente menos 1. Se você calcular f de 1, quem é que é o f de 1? É 1 ao cubo menos 1 sobre 1 mais 1 à quarta. Isso aqui dá 1 menos 1 sobre 1 à quarta é 1, 1 mais 1 dá 2. 1 menos 1 meio que dá 1 meio. Então, o f de 0 deu menos 1, o f de 1 deu 1 meio. Então, por Bolzano, vai existir um C, no caso aqui entre 0 e 1, tal que f de C é igual a 0. Ou seja, você tem uma raiz real
QC. Ok? Esse exercício é bem simples, é bem parecido com aquele que a gente fez na aula passada, então acredito que não tem muita dificuldade. Próximo exercício, que é o exercício 6, ele é um pouquinho mais delicado, digamos assim, mas também não é nada demais, que é o seguinte. Exercício 6. Seja f de menos 1 a 1 em R dada por essa expressão aqui. F de x é igual a x ao quadrado mais x dividido por 1 mais x ao quadrado. Aí ele pede o seguinte, prove que, pede para provar duas coisas. O item A pede para provar que f de 1 é o valor máximo de f. E no item B, pede para provar que existe x1 pertencente ao intervalo menos 1, 0, tal que f de x1 é o valor mínimo. De f. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, aqui, antes de mais nada, lembrar que a função f é contínua, tá? Então, solução. Antes de mais nada. Essa função f, pessoal, observe o seguinte. Essa função, ela é contínua, tá? Porque ela é o quociente de duas funções contínuas. Isso aqui é uma função contínua, é uma função polinomial. Isso aqui é uma função polinomial. Quociente de funções contínuas é uma função contínua, tá? Então, essa função, ela é contínua, definida em todo o domínio dela. Ok? E está definida no intervalo fechado. Sabe aqui, ó. Então, como f é contínua, está definida nesse intervalo fechado menos 1, 1, teorema de Weierstrass garante que existem x1 e x2 nesse intervalo menos 1, 1, tais que vale o seguinte, que f de x1 é menor ou igual a f de x menor ou igual a f x2 para todo x nesse intervalo menos 1. Tá? Isso aqui é o teorema de Weierstrass. Então vamos lá, vamos argumentar primeiro que f é o valor máximo. Tá? Então, pro item A. O que é f de 1? F de 1, pessoal, é 1 ao quadrado mais 1 dividido por 1 mais 1 ao quadrado. Dá 2 dividido por 2, que é 1. Ok? Então, observa o seguinte, pessoal. O f de menos 1,
Se você fizer a conta, vai dar 0. Tá? F de menos 1 é 0. Então, ó, se o x estiver entre 0... Desculpa, aqui é o contrário. Se o x estiver entre menos 1 e 0, então vale o seguinte, ó. Então, se o x estiver entre menos 1 e 0, o que é que acontece? X ao quadrado menos x, pessoal, a gente fatora isso aqui, escreve isso aqui como sendo x que multiplica x menos 1, ok? Nesse caso aqui, se o x está entre menos 1 e 0, o que é que a gente pode dizer a respeito do sinal dessa expressão? Esse camarada aqui é menor que 0. E x menos 1, pessoal, desculpe, que é x mais 1, tá? Por que é mais? A expressão da f é x ao quadrado mais x. Então, x ao quadrado mais x é x que multiplica x mais 1. A gente está supondo que o x é menor que 0, só que x mais 1 é maior que 0. Ok? Então, nesse caso aqui, essa expressão toda, ela é menor que 0. Ok? E essa expressão aqui, 1 mais x ao quadrado, ela é sempre maior que 0. Independente do x, tá? Portanto, pessoal, a f de x, que é igual a x ao quadrado mais x dividido por 1 mais x ao quadrado, ela é menor que 0 se o x está entre menos 1 e 0. Por quê? Porque o numerador dela é menor que 0. O denominador é sempre maior que 0. Deixa eu só escrever esse denominador aqui mais longe. Então, 1 mais x ao quadrado é sempre positivo. Isso aqui vale para todo x. Tá? Então, ó, a f, se o x está entre menos 1 e 1, ela é o quociente de uma expressão que é menor que 0 por uma que é maior que 0. Portanto, esse quociente aqui é menor que 0. Ok? Se o x estiver entre 0 e 1, você tem o seguinte: se o x for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, então você tem, se você somar x ao quadrado aqui, e aqui, você tem que x ao quadrado mais x é menor ou igual que 1 mais x ao quadrado. Eu só estou somando x ao quadrado aqui, ó, nessa desigualdade. Ok? Então, pessoal, como essa expressão aqui é sempre maior que 0, eu posso dividir todo mundo por ela. Então, eu tenho que f de x, que é igual a x ao quadrado mais x dividido por 1 mais x ao quadrado, só que é menor ou igual a 1. Ok? Então, ó, se o x está entre 0 e 1, a f é menor ou igual a 1. Só que em 1 ela é 1. E para x menor que 0 e maior que menos 1, essa expressão é negativa. Portanto, f de 1 é valor máximo. Por quê? A gente calculou, f de 1 é igual a 1. Se o x está entre 0 e 1, a função é menor ou igual a 1. Então, entre 0 e 1, f de 1 é máximo. É o valor máximo para f se o x está para f de x se o x está aqui.
Só que se o x está entre menos 1 e 0, a função f é negativa. E o f de menos 1 é 0. Portanto, o f de 1 tem que ser o valor máximo. Não tem jeito. O item B, então é só fazer essa análise. Né? Por item B, então a gente já sabe. Então sabemos que existe, pelo teorema de Weierstrass, existe um x1, aqui no intervalo menos 1, 1. Então, que f de x1 é valor mínimo. Isso é garantido pelo teorema de Weierstrass. Ok? Ou seja, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que f de x1 é menor ou igual a f de x para todo x no intervalo menos 1, 1. Ok? Tudo bem? Só que se o x está entre menos 1 e 0, a gente já mostrou que f de x é menor que 0. Daí, se o x estiver entre menos 1 e 0, vale o seguinte. O f de x1 é menor ou igual a f de x, que é menor que 0. Ora, só que se o x1 fosse maior que 0, a gente já sabe que quando x é maior ou igual a 0, a função é maior ou igual a 0. Portanto, o x1 tem que estar nesse intervalo aqui. Logo, segue então. Que o x1 tem que estar no intervalo menos 1, 0. Por quê? Porque se ele tivesse no intervalo 0, 1, a função seria maior ou igual a 0. Só que quando x é menor que 0, a função é negativa. Como é que o mínimo é maior ou igual a 0 se a função tem valores negativos? Não pode. Então ele tem que estar nesse intervalo aqui para a coisa dar certo. Ok? Por bem, como eu falei, essa 6 ela é um pouquinho mais trabalhosa, você tem que fazer essa análise, se o x tem entre menos 1 e 1 e tal. É um pouquinho mais chato. Mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Agora vamos para a penúltima questão de hoje, a questão 8. O exercício 8. Diz o seguinte, seja f de A bem R contínua suponha que a f não é constante. Uma função contínua que não é constante. Pede para provar. Prove que existem M minúsculo e M maiúsculo números reais. Esse menor que esse. M minúsculo menor que M maiúsculo. Tais que a imagem da função f é exatamente igual ao intervalo fechado. Okay? Como é que a gente faz isso, pessoal? A solução é usar o teorema de Weierstrass. Então, sendo f contínua,
Pelo teorema de Weierstrass, a gente sabe que existem x1, x2 no intervalo AB, tais que vale o seguinte, tais que f de x1 é menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a f de x2, isso vale para todo x. No intervalo AB. Tá? Eu vou chamar, aí tome, o M como sendo o f de x1, o M pequeno, e o M maiúsculo como sendo f de x2. Então, o teorema de Weierstrass está garantindo o quê? Então a gente está concluindo que a imagem da função f está contida nesse intervalo aqui. Isso aqui diz exatamente a mesma coisa que isso. Tá? Agora vamos mostrar vou mostrar agora o contrário, que esse intervalo aqui está contido na imagem da f. Também não é nada demais. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um gama aqui nesse intervalo. E vamos mostrar que existe um C. Vamos mostrar que existe C em AB, tal que f de C é igual a gama. Isso basta, por quê? Porque se eu estou pegando um cara aqui desse conjunto, desse intervalo. Se eu mostrar que existe um C, tal que f de C é igual a gama, isso quer dizer que gama pertence à imagem da f. Ou seja, eu peguei um cara desse intervalo e mostrei que ele está nesse. Isso quer dizer que esse conjunto, isso prova que esse conjunto aqui está contido nesse, que era o que a gente queria provar. Então vamos provar que existe esse C. Então, vamos lá. O fato da f ser não constante implica que o f de x1 é estritamente menor que o f de x2. Ok? Será não constante, o máximo não pode ser igual ao mínimo. Tá? Aí você toma um gama real, tal que o f de x1 seja menor que o gama e o gama seja menor que o f de x2. A gente sempre pode fazer isso porque o conjunto dos números reais é arquimediano. Então você sempre pode colocar alguém no meio. Então agora vamos aplicar o teorema do valor intermediário para f nesse intervalo aqui, entre x1 e x2. Observe que o x1 e o x2 não necessariamente são iguais a A e B, tá? Então, ok? Então, pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C pertencente ao intervalo x1, x2, não ainda ao intervalo AB, só que esse intervalo aqui está contido no intervalo AB. Isso aqui, ok? Tal que o f de C é igual a gama. E acabou, né? Teorema do valor intermediário diz que existe um C nesse camarada aqui. Porque a princípio você não pode usar o teorema do valor intermediário
para o intervalo AB. Por quê? Porque você tem essa hipótese aqui para o f de x1 e para o f de x2, não para o f de A e para o f de B. Só que o C, ele vai estar entre x1 e x2, só que o intervalo x1 e x2 está contido no intervalo AB. Então, o que é que a gente provou? A gente provou que existe um C em AB, tal que f de C igual a gama. Ou seja, gama pertence à imagem de F. A gente pegou um cara qualquer. A gente pegou o gama. Observe que o gama, como ele está aqui, isso significa dizer que o gama pertence ao intervalo M minúsculo e M maiúsculo. F de x1 é o M minúsculo e o F de x2 é o M maiúsculo. Então a gente pegou um elemento qualquer desse intervalo, mostrou que ele está na imagem. Portanto, a gente provou que esse intervalo está contido na imagem de F. Só que a gente já sabia que a imagem de F está contida nesse intervalo. Se um conjunto está contido no outro e o outro está contido no 1, significa dizer que os conjuntos são iguais. Ok? Essa era a questão 8. E, para a gente encerrar por hoje, vamos fazer a questão 10, que faz uso da questão 8, por isso que eu quis colocar. O exercício 10 diz o seguinte. Suponha que F, novamente, função contínua, ok? Só um minuto. Então, função contínua. E suponha que f de 0 é igual a 1. E que a imagem dessa função real, dessa função f, seja um número racional sempre. Ou seja, a gente vai supor que f de x é racional para todo x em 0, 1. Quero mostrar que a f é constante. Ok? Então, como é que a gente faz isso? Bom, com a nossa hipótese. Por hipótese, a imagem da f só tem números racionais. Ok? Outra maneira de dizer isso aqui é que a imagem da f está contida aqui. Então, vou supor que a f não é constante. Então, pelo exercício 8, a gente tem uma função contínua não constante. Então, pelo exercício 8, a imagem da f é um intervalo fechado, onde esse m é o valor máximo, esse m aqui é o valor mínimo, e esse m maiúsculo aqui é o valor máximo. Ok? Conclusão do exercício 8. Contínuo, não constante,
Então a imagem dela é um intervalo fechado. Só que isso é um absurdo, pessoal. Que absurdo. Por que que é um absurdo? Pelo seguinte, todo intervalo fechado, observe que aqui eu estou dizendo que a imagem é exatamente esse intervalo fechado. Só que todo intervalo contém números irracionais. Né? Eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo, a conclusão do exercício 8 é que a imagem da F é esse intervalo fechado. Só que com a minha hipótese é que a imagem é um conjunto que pertence só aos racionais. Ou seja, eu estou concluindo que esse intervalo aqui só tem números racionais. Isso é absurdo, porque todo intervalo tem números racionais e números irracionais. Logo, o absurdo vem de onde? Vem da hipótese adicional que a gente fez, que é supor que a F é não constante. Logo, a F é constante. E mais ainda, ela é constante e ela é constante igual a 1. Por quê? Porque o F de 0 é 1. Ok? Se ela é constante e o valor dela no 0 é 1, ela tem que ser 1. Ok? Com isso a gente encerra a prova, tá? Ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Interromper aqui o compartilhamento e a gravação.